dia, eu me chamo Rosângela, sou professora de Geografia e nós somos convidadas, então, a apresentar o ATPC na Diretoria de Ensino da DE Capivari, por meio do PCNP Marcelo. Nós recebemos o convite e estendemos esse convite à professora doutora Leoni. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao PCNP, que nos fez o convite, e estender os agradecimentos à professora PCNP Késia e a todo o núcleo pedagógico da DE Capivari, também aos supervisores de ensino e ao dirigente ED. Bom dia aos professores e professoras que irão também assistir a essa apresentação e a todos os funcionários que nos acompanharem. Como eu já falei, me chamo Rosângela, sou formada, então, em Geografia pela Unesp Presidente Prudente, bacharel em Geografia também pela Unesp Presidente Prudente, especializada em Geografia e História na Unicid, 2013, licenciada em Pedagogia Unifran, 2016, especializada em Metodologias Ativas, Exalc USP, Piracicaba, professora da rede há 15 anos, professora da rede municipal há 10 anos e coordenadora da escola E. Laurindo Gomes Carneiro, da cidade de Montemor, São Paulo. Tenho como convidada a minha orientadora, que me ajudou a construir o meu trabalho, que vou apresentar, a professora doutora Aparecida Leoni da Silva, graduada em Ciências Biológicas pela Universidade do Mato Grosso do Sul, mestre em Fisiologia Vegetal pela Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, doutora em Fisiologia e Bioquímica de Plantas pela USP, 2018, professora convidada do PSERG Exalc USP, com orientações na área da educação, no curso de gestão escolar, sobretudo ou principalmente em práticas de metodologias ativas. A professora Leoni, quero agradecer ao convidá-la, ela prontamente aceitou o nosso convite para trabalhar conosco, essa TPC, e nós vamos fazer uma explanação geral sobre o que são metodologias ativas. Bom dia, professora Leoni, tudo bem? Bom dia, Rosângela, tudo bem? Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade e o convite para estar apresentando o nosso trabalho sobre metodologias ativas de aprendizagem que eu desenvolvi com a Rosângela. Então, nós vamos abordar temas sobre a metodologias ativas e como que eu trabalhei com isso durante a minha carreira. Então, eu sou licenciada em Ciências Biológicas e logo após a minha formação, eu trabalhei numa escola municipal, lecionando do sexto ao terceirão. Lá eu pude utilizar diferentes metodologias ativas. Durante o meu doutorado, eu pude participar de um programa onde eu fui monitora da disciplina de Bioquímica para graduação. Essa disciplina é uma disciplina básica, e lá a gente pôde avaliar as diferentes metodologias, tanto ativas quanto passivas, e ver quais as metodologias de avaliação referente a esses tipos de atividades. Então, hoje, nós vamos apresentar o que são as metodologias ativas, como os alunos aprendem, quais são as práticas de ensino-aprendizagem mais comuns nas metodologias ativas, quais são os benefícios da metodologia ativa e como resultado, vamos apresentar, então a Rosângela vai estar apresentando a monografia dela. Eu sou orientadora pelo PSERG, tive a oportunidade de trabalhar junto com a Rosângela. A Rosângela avaliou essas metodologias ativas na disciplina de Geografia e ela vai estar apresentando os dados da sua monografia, que foi intitulada Como as metodologias ativas contribuem para a melhoria da aprendizagem. Então, o que são metodologias ativas? Metodologias são grandes diretrizes que orientam os processos de ensino e de aprendizagem e que se concretizam em estratégias, abordagens e técnicas concretas, específicas e diferenciadas, segundo Moran.
E metodologias ativas são estratégias de ensino concentradas na participação efetiva dos estudantes, onde o estudante ele é protagonista do seu conhecimento, na construção do processo de aprendizagem de forma flexível, interligada e híbrida. Então, esses estudos híbridos que são utilizados atualmente, o aluno aprende tanto na sala de aula, num contato presencial com o professor, quanto aprende de formas digitais, tecnologias digitais. Então, o aluno aprende em diversas áreas. Ele aprende tanto dentro da sala de aula, como fora da sala de aula, na sua casa, por meio de vídeos, material que o professor pode apresentar. Então, existem dois tipos de metodologia. O método passivo, que é o método tradicional, onde o aluno acompanha a matéria lecionada pelo professor por meio de aulas expositivas. Então, essa é a metodologia clássica, tradicional, que nós conhecemos, onde o professor, ele leciona lá na frente e os alunos, ele é passivo, ele só absorve esse conhecimento, ele não participa ativamente da sua aprendizagem. Onde o docente, nessa metodologia passiva, o docente é que é o protagonista da educação. Ele é que retém o conhecimento, ele transmite esse conhecimento para o aluno. Então, ele faz isso através de aulas expositivas e ele pode avaliar o aluno tanto com trabalhos como com avaliações. O método ativo, o protagonista é o aluno. O aluno ele é o personagem principal e o maior responsável pelo seu conhecimento, pelo seu aprendizagem. Assim, o objetivo desse modelo de ensino é incentivar o aluno a desenvolver a criatividade, ser autônomo e bem participativo nas aulas. Então, aqui um quadro só para explanar, então, o que seria a diferença entre metodologias passivas e metodologias ativas, um comparativo entre os dois tipos de metodologia. Na metodologia passiva, que é a tradicional que nós conhecemos, o professor ele é apenas um transmissor, ele só passa o conhecimento, enquanto nas metodologias ativas, o professor é um mediador. Ele faz com que o aluno aprenda, mas o aluno por si só também consegue desenvolver pensamentos, consegue desenvolver as atividades, consegue se relacionar com os demais estudantes, ele que é o protagonista do seu conhecimento. Então, nas metodologias passivas, o aluno ele é simplesmente passivo, ele só recebe, enquanto na metodologia ativa, o aluno ele é ativo. Nas metodologias passivas, a avaliação é uniforme, a mesma avaliação é aplicada para todos os alunos. Então, a forma de avaliar é igual para todos, diferentemente das metodologias ativas, onde já foi vista a importância de se avaliar de diferentes formas, pois os alunos possuem competências e habilidades diferentes entre eles. Então, nessas metodologias ativas, é proposto de avaliar de diferentes maneiras. Então, você pode avaliar com uma prova objetiva para aquele aluno que tem facilidade na escrita, você pode avaliar uma maquete, um cartaz, algum tipo de metodologia ativa, você avalia durante todo o processo, e não só em um único ponto. Nas metodologias passivas, verificação do conhecimento adquirido. Então, no final de cada conteúdo, há uma verificação, há uma prova. Enquanto que nas metodologias ativas, existe uma valorização do conhecimento prévio. Não só aquilo que o aluno adquiriu, mas toda a carga que ele tem desde a sua vida, o que ele aprendeu antes da sala de aula, juntando com o conhecimento da sala de aula. Nas metodologias passivas, o ensino-aprendizagem é concentrado na sala de aula. Então, como que ocorre nessa metodologia tradicional? O aluno vai até a sala de aula e lá ele adquire o conhecimento. Depois ele desenvolve algumas atividades fora dela, mas basicamente ele recebe o conhecimento dentro da sala de aula. Enquanto no ensino-aprendizagem com metodologias ativas, é multissensorial e em diferentes espaços e tempos. Então, o aluno, em muitas metodologias, o aluno até aprende antes o conteúdo para depois ir para a sala de aula, e esse conhecimento, esse ensino-aprendizagem, ele ocorre a todo tempo nessa metodologia ativa. E também, na metodologia passiva, os modelos mentais eles são rígidos e com automatismo, enquanto que nas metodologias ativas ocorre uma flexibilidade cognitiva e a meta-reflexão.
Bom, e como que surgiu, então, essas metodologias ativas? Então, essa aqui como, então, esses alunos aprendem. Essa é uma pirâmide de aprendizagem proposta por William Glasser. Ele era um psiquiatra americano. Ele propôs que os alunos aprendem da seguinte forma. Quando o aluno lê, ele tem possibilidade de aprender 10% daquilo que ele está lendo. Quando ele escuta, ele pode aproveitar, ele pode aprender até 20%. Quando ele vê, 30%. E quando ele vê e ouve, ele tem capacidade de aprender até 50% daquilo. Então, essas quatro condições, ler, escutar, ver e ouvir, elas estão dentro do método passivo, onde o professor, ele fala, o aluno escuta, o aluno escreve, o aluno fala. Então, está dentro da metodologia passiva. Nessas demais partes da pirâmide, segundo William, quando o aluno conversa, pergunta, reflete, relata, quando ele discute com outros alunos, ele tem 70% de chance de aprender. Quando ele escreve, interpreta, expressa, quando ele faz aquilo na prática, ele tem 80% de chance de aprender. E quando ele consegue discutir, quando ele consegue explicar, quando há uma interação entre um grupo, onde ele escuta as ideias dos outros, ele explana sua própria ideia e ele consegue explicar o que ele pensa sobre aquilo, quase que 95% de certeza que vai aprender. Então, as metodologias ativas, elas foram desenvolvidas nessa parte da pirâmide. Então, onde a aprendizagem ocorre de 70% a 95% de possibilidade do aluno aprender com esse tipo de metodologia. Então, a sala de aula invertida, ela é relativamente nova e ela vem como um apoio às práticas pedagógicas para a aprendizagem ativa. Como que funciona a sala de aula invertida? Então, como eu havia mencionado anteriormente, na metodologia tradicional, na metodologia passiva, o aluno vai para a sala de aula, tem contato com o professor e lá ele recebe o conhecimento. Lá o professor ele recebe tudo que o professor tem para passar dentro da sala de aula. E a sala de aula invertida, ela quer justamente inverter esse processo, que o aluno possa aprender antes e ir dentro da sala de aula para que o professor consiga trabalhar sobre esse tema. Então, como que funciona? Então, foi dividido em 3 períodos, antes da aula, durante a aula e depois da aula. Antes da aula, o professor ele prepara o conteúdo, isso pode ser um vídeo, pode ser um material para leitura, slide. O professor prepara esse material, que vai ser o tema da aula, compartilha com os alunos online. Os alunos, eles acessam e leem, escutam, assistem os vídeos, então ele recebe esse conhecimento prévio sobre o tema da aula e só depois ele vai para a aula. Durante a aula, esse aluno ele já vem com perguntas mais elaboradas sobre o assunto e o professor consegue, dentro da sala de aula, aproveitar melhor o tempo, aplicando metodologias ativas, pois os alunos já vêm com conhecimento prévio e ele consegue trabalhar as habilidades dos alunos, consegue aplicar metodologias ativas dentro desse ensino. E depois da aula, o professor ele avalia e decide se muda ou não para um novo tópico, um novo tema. E mesmo depois da aula, o aluno leva algum tipo de exercício para fazer em casa. Esse é o tipo de metodologia de sala de aula invertida. Então, quais são as práticas de ensino-aprendizagem mais comuns nas metodologias ativas? Então, uma delas é a aprendizagem baseada em projetos, que tem como objetivo fazer com que os alunos adquiram conhecimento por meio de solução colaborativa de desafios. Então, como que funciona isso? O professor, ele tem um problema, ele lança um problema na sala para os alunos pensarem sobre aquilo e tentarem achar uma solução, podendo utilizar a tecnologia ou diversos recursos disponíveis, o que incentiva a capacidade de desenvolver o perfil investigativo e crítico sobre algumas situações. O professor ele não deve expor toda a metodologia a ser trabalhada, a fim de que os alunos por si só busquem o conhecimento,
Porém, é necessário que o educador mostre quais foram os erros e quais foram os acertos. Então, eu trouxe um exemplo aqui. Então, o professor está dando aula lá de biologia, está falando da poluição no planeta. Então, é um problema. Então, o professor lança uma questão que faz com que os alunos pensem sobre isso. Qual seria uma forma de resolver esse problema? E os alunos, por si só, eles tentam elaborar um projeto. Então, eles têm a pergunta, eles pensam sobre aquilo e elaboram alguma coisa física, que no final tem alguma coisa concreta. Os alunos, de fato, colocam a mão na massa nessa aprendizagem baseada em projetos. E aqui, como resultado dessa aprendizagem baseada em projetos, os alunos desenvolveram um cartaz, onde eles mostram que o mundo ele está lotado de gente e que para que a gente preserve o mundo, a gente tem que fazer alguns tipos de reciclagem. Aqui eles colocam alguns tipos e alguns materiais que eles têm fácil acesso que podem ser reciclados dentro de casa. Essa é a metodologia baseada em projeto. Existe também a metodologia baseada em problemas. Como que funciona? Ela tem como objetivo tornar o aluno capaz de construir uma aprendizagem conceitual, procedimental e atitudinal, por meio de problemas propostos que expõem as situações motivadoras e o prepara para o mundo de trabalho. Então, aqui, de novo, o professor vem com um problema. Só que enquanto que na aprendizagem baseada em projetos exige que os alunos coloquem a mão na massa e entreguem algo no final físico, como uma maquete, um cartaz, aqui na metodologia baseada em problemas, ela é focada somente na parte teórica da resolução dos casos. Então, o professor, ele lança um problema, o aluno resolve e interagem entre eles e retornam com uma resposta para o professor. Eu trouxe um exemplo aqui. Por exemplo, um professor no ensinando uma média aritmética, um professor de matemática. Na metodologia passiva, o professor ia simplesmente começar a aula, lançar a fórmula e explicar como resolver, como fazer, então, as médias aritméticas. Na metodologia ativa, na metodologia ativa baseada em problemas, o professor ele lança um problema para os alunos resolverem. Ele não dá logo de cara a solução, nem como fazer. Ele lança esse problema e os alunos têm que pensar sobre o assunto. Por exemplo, o professor fala lá, eram 3 irmãos, nessa situação aqui da média aritmética. Eram 3 irmãos, Lucas, Mateus e Rodrigo. Eles foram na casa dos avós. O Lucas ganhou R$5, o Mateus ganhou 8 e o Roberto ganhou 2. E eles foram embora para casa. No meio do caminho, eles começaram a brigar porque um tinha mais dinheiro do que o outro. E nisso chega a mãe deles. Aí o professor deixa esse problema. A mãe pega todo o dinheiro e divide em partes iguais. Quanto fica para cada aluno? Então, como que foi? Não foi uma coisa, não foi dado uma fórmula para eles nem nada. Então, deu um problema para eles. Tinham 3 irmãos, eles foram na casa dos avós, receberam valores diferentes. Chegando em casa brigando, a mãe resolveu juntar esse dinheiro e dividir em partes iguais. Como que resolve esse problema? Quanto que a mãe dá para cada um dos filhos? Então, os alunos vão somar, né? 8 mais 2, 10 mais 5, 15. Então, no total, eles têm R$15. Dividido pelos 3, vai dar R$5 para cada um. E aí, eles chegam com essa resposta pro professor. Olha, professor, então a mãe deles somou todo o dinheiro deles, deu R$15. Então, como são 3, dividiu para 3, deu R$5 para cada um. Eles chegaram na média aritmética. Agora, o professor conseguiu fazer com que eles pensassem sobre o assunto baseado num problema. E agora, a partir disso, o professor, então, explica e aplica a fórmula, mostrando o que eles tinham aprendido durante a resolução desse problema. Então, essa que é a metodologia baseada em problemas. Existe o estudo de caso, a metodologia ativa de estudo de caso. O estudo de caso, ele tem origem no método de aprendizagem baseado em problemas. Porque as metodologias ativas, elas podem conversar e serem feitas juntas. Aplicar 2 tipos de metodologia ativa, como, por exemplo, no estudo de casos, que vai começar também com a aprendizagem baseada em problemas. Então, vai começar com um problema.
O estudo de caso oferece aos estudantes a oportunidade de direcionar sua própria aprendizagem, enquanto explora os conhecimentos em situações relativamente complexas. Então, aqui, o aluno ele vai ter um problema, só que esse problema vai ser mais complexo. E, além disso, são situações do mundo real. Então, apresenta aos estudantes essas situações do mundo real com a finalidade de ensiná-los, preparando para a resolução de problemas reais. Então, por exemplo, aqui eu trouxe o professor na aula falou: o planeta está com problema, está acabando a água no planeta, então futuramente nós não teremos mais água potável. Qual seria uma solução para resolver esse problema? Então, eles tinham um problema, a água potável no mundo está acabando. O que você pode fazer para resolver esse problema? Então, os alunos, por meio dessa aprendizagem baseada em problemas, eles vão tentar achar uma solução. Então, eles conversam entre si, eles desenvolvem também um projeto, como, por exemplo, essa maquete, onde eles mostram a solução para esse problema, que é um problema real, que está na vida deles. Então, eles resolveram propor a utilização de cisternas, que são essas caixas para reservatório de água da chuva. E no final desse estudo de caso, eles apresentam os resultados. Então, eles vão mostrar o porquê dessa ideia e como ela funcionaria na prática. Então, aqui nesse caso da maquete, a ideia deles é acumular a água da chuva para poder ser utilizada, por exemplo, para molhar plantas, grama, ou então até mesmo utilizar para a limpeza da casa. Então, aqui, esse estudo de caso, ele oferece essa oportunidade de trazer para uma situação do mundo real, onde depois o aluno ele pode aplicar isso na vida dele. Existem também a aprendizagem entre pares ou times. A aprendizagem entre pares ou times, ela consiste na formação de equipes para que a aprendizagem seja feita em conjunto e que haja compartilhamento de ideias. A intenção aqui, como o próprio nome já diz, é formar times ou grupos para que os alunos aprendam, então, a trabalhar em grupo, a aprender a não só explanar as suas ideias, mas respeitar as ideias dos outros alunos. Seja em estudo de caso ou um projeto, é possível que os alunos resolvam os desafios e trabalhem juntos, que pode ser benefício na busca pelo conhecimento. Então, cada um tem uma opinião formada e eles vão reunir as ideias, vão reunir os conhecimentos para chegar numa conclusão. E aí, aqui, novamente, né, pode ser utilizado tanto um estudo de caso ou como de um projeto para chegar nesse final, que é o ensino em aprendizagem em pares. Afinal, em grupos podemos aprender e ensinar ao mesmo tempo, formando pensamento crítico que é construído por meio de discussões embasadas e levando em opiniões divergentes. Então, aqui nessa metodologia, a intenção é fazer com que os alunos ele consiga explicar a ideia dele, que entraria dentro da pirâmide de William, naquela última parte, onde nesse momento os alunos têm a oportunidade de aprender até 95%, porque eles vão estar interagindo entre eles, ouvindo a opinião do outro e explanando a sua opinião. E existe a aprendizagem personalizada. A evolução das estratégias pedagógicas proporciona uma percepção de que o modelo tradicional não consegue entender as necessidades individuais da aprendizagem. Pois nas metodologias tradicionais, os alunos são tratados por iguais. Então, o conteúdo é aplicado da mesma forma, como a avaliação do o quanto o aluno aprendeu é feito da mesma forma. A gente tem até aqui um desenho aqui do lado, onde o cara fala: para uma seleção justa, todos terão que fazer a mesma prova. Por favor, subam na árvore. Então, assim, nós temos um macaco, um pinguim, um elefante, um peixe, a foca e um cachorro. Então, assim, para uma seleção justa. Justa para quem? Porque muitas vezes a metodologia que o professor aplica pode ser muito bom para um aluno, mas pode não ser tão boa para o outro. Ou, por exemplo, a forma de avaliação. Nem todos os alunos eles têm habilidades em conseguir colocar no papel tudo aquilo que ele aprendeu. Então, não necessariamente aquela parte escrita reflete o que ele realmente sabe sobre o assunto. Então, essa metodologia personalizada, ela vem justamente para
para resolver esse tipo de problema. A personalização do ensino é uma proposta pedagógica que entende que a educação não deve ser padronizada, mas deve promover o desenvolvimento dos alunos de forma individual. Desse modo, o conteúdo deve considerar a necessidade e o interesse do aluno. É preciso pensar em maneiras dinâmicas de avaliar a competência dos alunos, fugindo do que é feito no ensino tradicional, onde é aplicada uma prova de forma igual para todos os alunos. A adaptação às novas tecnologias faz parte desse processo, assim como a flexibilidade dos professores que precisam aprender nesse novo conceito. Então, os alunos, eles se sentem mais motivados, mais envolvidos e, consequentemente, melhora a aprendizagem, pois esse aluno vai ser avaliado individualmente devido às suas habilidades. E existe o Design Thinking. O Design Thinking, ele coloca o aluno como formador de conhecimento e não mero receptor do conteúdo. Então, aqui ele trabalha também de forma ativa. Ele participa de forma ativamente através da aprendizagem investigativa, desenvolvendo autonomia para desafios futuros. Então, essa metodologia, ela faz com que o aluno pense por si só e que no futuro ele tenha autonomia para resolver certos problemas, encarar desafios. Então, como que funciona, né? Então, o aluno, ele aprende, ele define, ele pesquisa, idealiza, protótipa, então ele pode desenvolver algum tipo de maquete aqui também, nesse tipo de metodologia, ele escolhe, implementa, então aqui ele junta tudo. Esse design thinking, ele é muito utilizado em empresa. Então, o pessoal do mundo corporativo utiliza muito esse design thinking, porque é uma metodologia onde a pessoa ela pensa no ser humano como para estimular a curiosidade e pensa no outro também, porque ele tem que respeitar a opinião, vai existir pessoas diferentes com opiniões diferentes, e ele vai ter que explanar a opinião dele para eles chegarem num consenso e desenvolver, dar o melhor de si naquele projeto. E quais são os benefícios dessas metodologias ativas? Bom, de modo geral, todo mundo ganha com as metodologias ativas. Por exemplo, os alunos, desenvolvimento de habilidades como pensamento crítico, boa comunicação, colaboração, resolução de problemas e criatividades, adquirem maior autonomia, isso pensando no futuro, no mercado de trabalho depois, desenvolvem confiança, passam a enxergar a aprendizagem como algo tranquilo, tornam-se aptos a resolver problemas, tornam-se profissionais mais qualificados e valorizados, e eles se tornam protagonistas de seu próprio aprendizagem. Para o professor, o que o professor ele tem como benefício? Então, ele consegue melhor planejamento de aula e com utilização de recursos variados, como vídeos, imagens, textos e diversos formatos, porque o professor pode trabalhar numa metodologia de sala invertida, consegue aplicar o conteúdo antes, então esse conteúdo ele fica mais dinâmico durante a aula, quando o aluno vai para a sala de aula, e o professor consegue trabalhar melhor os temas propostos. Afinal, cada um tem um jeito de aprender, e dessa forma é possível melhorar a concentração e dedicação dos alunos, sem que os professores se desgastem tanto. E para a escola, ocorre uma maior satisfação com as aulas e, consequentemente, atrai e retém mais os alunos. Bom, de forma geral, essas são as metodologias ativas, alguns tipos de metodologias ativas. Essas metodologias, elas tentam usar não só as tecnologias que existem atualmente, mas também integrar com a metodologia tradicional, vem como novas propostas de aprendizagem, ensino-aprendizagem para o aluno, e onde o professor ele pode trabalhar não só dentro da sala de aula, como fora da sala de aula. Agora eu vou estar passando para a Rosângela, ela vai estar explicando, então, como que foi esse trabalho, visto que ela aplicou essas metodologias ativas no ensino de geografia. Bom, antes de falar exatamente das metodologias no ensino da geografia, vou tratar um pouquinho da metodologia, falar da gestão de sala de aula com o uso do computador.
Estamos num momento em que utiliza-se muito o computador devido à pandemia. Então, eu creio que tratar um pouquinho de como é feita essa gestão na sala de aula é muito importante. Daí, nós vamos apresentar essa gestão na sala de aula por meio de 3 níveis. Que níveis são esses? Por meio de 3 níveis, então, o nível macro, o nível meso e o nível micro. Como que é o nível macro? O nível macro, o professor vai partir do planejamento de ensino. Como a professora Aparecida já destacou todo o contexto das metodologias ativas, trazendo para vocês o que são as metodologias ativas, como elas funcionam, qual a sua importância dentro da sala de aula, e neste momento nós estamos frente a uma pandemia que projetou o professor, projetou o aluno para estar utilizando cada vez mais a ferramenta computador, celular, tablet. É importante o planejamento das atividades por meio, então, desse computador. E aí, nós vamos trazer também o nível meso. O meso são as atividades que já estão em andamento, que em algum momento eu vou precisar fazer o que com essas atividades? Planejar também para que elas sejam bem aplicadas. E no nível micro? No nível micro, eu vou ter uma sequência de atividade interativa para que eu possa, como professor, aplicar bem na minha sala de aula. Então, eu vou destacar a particularidade da metodologia aí do nível macro. Nível macro, eu tenho que pensar quais atividades o computador é importante. É necessário mesmo eu utilizar esse computador? Não é necessário? Qual é a contribuição do computador para a resolução do meu problema? Quais são os propósitos do uso desse computador nessa atividade? E não só isso. O nosso aluno, o teu aluno, ele tem esse computador? Ele tem a facilidade de uso desse computador para aplicar nessa atividade? Ele não tem? Eu vou precisar preparar a partir do computador ou de um outro meio? Então, é importante que, ao elaborar a minha aula, por meio de uma metodologia ativa, eu escolha adequadamente qual é o nível que eu vou estar utilizando. Né? Se eu vou estar utilizando nível macro, nível meso, micro, e essa metodologia se realmente vai precisar desse computador. No nível macro, eu vou planejar o meu ensino. Como que eu vou planejar? Qual é o aplicativo que eu vou usar? Eu vou precisar usar um aplicativo? Eu tenho conhecimento desse aplicativo? Quais são esses aplicativos necessários para que essa aula flua adequadamente? Qual será a modalidade de interação? Como foi apresentado as metodologias ativas, eu vou fazer uma sala de aula invertida? Eu vou utilizar o Design Thinking? Meu aluno já está familiarizado o suficiente para que eu utilize a metodologia do Design Thinking? E o Design Thinking vai trazer para você uma colaboração grande. A atividade personalizada também vai trazer uma colaboração grande dos alunos. Então, eu tenho que partir do projeto do aluno para que eu tenha essa atividade bem elaborada. E aí, a interação com esse computador, como ele vai ser? Eu tenho que observar todos esses aspectos para quando eu estiver preparando a minha atividade, verificar que o computador ele vai ter uma importância, porém não é tudo. Eu posso fazer uma atividade sem uso do computador. E eu estou dizendo que ele é importante. A quantidade, eu preciso saber a quantidade de aluno que tem equipamento. Porque como que eu vou propor uma atividade se 50% da minha sala não tem uso do computador, não tem uso da internet, ele não é conectado? Então, minha atividade no nível macro, na hora de eu estar planejando, eu tenho que fazer todo esse planejamento. E aí, como que eu vou fazer isso no nível meso? No desenvolvimento dessa atividade? Eu tenho que controlar as fases da execução dessa atividade. Eu tenho que verificar tempo, eu tenho que fazer o propósito, qual é a modalidade, como que os alunos vão interagir. Os alunos vão interagir por meio de chat, os alunos vão interagir atualmente por meio do WhatsApp. Eles vão
interagir com você por meio de quem? Vamos utilizar o Meet, vamos utilizar o Teams, vamos utilizar o Zoom. Qual o aplicativo? Tem isso? O aluno sabe usar? O aluno não sabe usar? Nós vamos fazer uma sala de aula do qual esse aluno, com o uso deste computador, ele possa fazer essa interação. Verificar, por exemplo, o desempenho dos meus alunos a partir do uso desses aplicativos. Porque se todos esses alunos que eu tenho, vamos supor que eu tenho 40 alunos na minha sala de aula, e eles não estão tendo acesso a esses aplicativos, a essa interação, eu preciso replanejar. Porque imprevistos acontecem. Eu tenho que me preparar para esses imprevistos. Eu tenho que fazer adaptações dentro da minha sala de aula, a partir do uso do computador. Eu tenho uma situação de uso do qual o meu aluno precisa que eu tenha uma adaptação, de fato. Aí aqui uma adaptação curricular, eu tenho um aluno que tem necessidade especial. Qual é essa necessidade? Então eu tenho que ter todo esse conhecimento na hora do uso, da gestão da minha sala de aula, da aplicação dessa metodologia. Porque as metodologias, de forma geral, são possíveis de serem aplicadas em diferentes disciplinas ou em diferentes componentes curriculares, não somente na geografia. O nível micro, verificar a sequência de atividades, como foram propostas, avaliar, possibilitar feedback, prosseguir com essa atividade junto ao aluno, porém fazer essa interação com esse aluno, avaliar se está dando certo o diálogo entre os pares, se não está dando certo, o que está acontecendo? Avaliar a produção e o significado, a forma de uso dessa ferramenta, correto? Então, quando eu faço a gestão da minha sala de aula, a partir do momento que nós estamos vivendo, sobre o uso das metodologias, eu tenho que fazer toda essa verificação nesses 3 níveis, para verificar o que está acontecendo na minha sala de aula. Isso porque, neste momento, nós estamos passando por um momento de atividades online. Então, eu preciso fazer todo esse planejamento de uma atividade adequada para que o meu aluno, para que eu consiga atingir esse aluno. Daí, o que nós pensamos, a pandemia e a escola, como está sendo? A pandemia, ela trouxe algo importante para dentro da escola. Ela vai trazer transformações sérias no aluno. Esse aluno, ele precisa ser um aluno conectado, ele precisa ser um aluno que consiga fazer a interação de pensamentos com os colegas, ter empatia pelo outro e também consiga ter uma questão de você buscar, ele buscar o conhecimento. Então, as metodologias ativas, ela vai te dar isso. O que muito tempo já se falava, que o aluno precisava ser autor do seu conhecimento, protagonista. Porém, o que nós verificamos agora, nesse momento, é que o aluno, ele tem que se tornar protagonista do seu conhecimento, e a pandemia, ela tem buscado isso. Será só o aluno? Não. O professor também precisou se modificar. O professor precisou buscar novos equipamentos para realizar o seu trabalho com esse aluno à distância. O professor precisou se transformar o seu conteúdo, muitas vezes, para atingir o aluno. E isso é uma questão que vai ficar para pós-pandemia, não somente nesse momento de pandemia. Então, nós passamos por um momento de transformação do aluno, de transformação do professor em todos os aspectos e também transformação na escola. Então, a pandemia, ela criou um novo aluno, um novo professor e uma nova escola. Não só isso. Aí eu trago. As metodologias ativas vão auxiliar vocês, professores e professoras, nesse processo de transformar esse conhecimento. Fazer com que o seu aluno, ele busque, ele procure, seja curioso. Vai dar essa oportunidade a partir dessa transformação que nós estamos tendo dentro da sala de aula.
E escutem, eu não estou dizendo que é um momento fácil, eu estou dizendo que é um momento de transformação em todos os aspectos. E eu estou dizendo que essa transformação, ela se dá no aluno, no professor e na escola. Então, a partir de buscar esse aluno transformado, a questão do uso do computador, eu vou colocar um pouquinho para você, que quando eu tenho toda essa transformação dentro da escola, é importante para eu pensar em qual metodologia eu vou utilizar. A partir daí, eu vou trabalhar, então, como as metodologias ativas contribuir para a melhoria da aprendizagem dos alunos dentro de uma escola municipal do município de Montemor, São Paulo. Essa foi a minha pesquisa para a obtenção do título de especialista em metodologia ativa no curso de gestão da Exalc. Então, compreender como as metodologias ativas elas contribuem para a melhoria da aprendizagem em sala de aula e a forma como foram inseridas no contexto escolar, que pudessem tornar o ensino mais atrativo, com o desafio da disciplina de geografia nesse momento de avaliação. Então, nós tínhamos no início uma preocupação em melhorar a aprendizagem dos alunos na disciplina de geografia. Por quê? Recebemos 40 alunos no início do ano, com muita dificuldade de aprendizagem, e para quem conhece geografia, os conteúdos eles se interlaçam com outras disciplinas e muitas vezes são difíceis para o aluno. Então, o nosso objetivo para o trabalho foi identificar qual era a contribuição das metodologias ativas na melhoria da aprendizagem no processo avaliativo. A metodologia utilizada para a execução da pesquisa, nós primeiro identificamos a sala, fizemos uma busca de bibliografia, fizemos a compreensão do tema, aplicamos diferentes atividades que pudessem evidenciar os questionamentos levantados. Então, a nossa preocupação dentro da escola era fazer com que os alunos aprendessem os conteúdos da geografia mais leve. Isso trouxe alguns questionamentos para dentro da sala de aula, porque eu tinha uma sala de aula bem numerosa. Então, me preocupava muito como que aqueles alunos iam aprender. Então, a nossa introdução para compreender o processo de aprendizagem, é necessário que o professor conheça a vivência da sala de aula, de seus alunos, além de se preocupar com o cotidiano do educando, bem como acompanhar o estágio em que ele se encontra, o nível de conhecimento da turma ou do indivíduo, pois cada pessoa, como colocou bem a professora Aparecida, aprende de uma forma e passa por diversos processos de aprendizagem ao longo da sua vida. Então, durante o percurso de aprendizagem, as crianças, os alunos, o adolescente, ele se transforma. Então, ele passa a aprender de uma forma diferente a partir da pirâmide de aprendizagem. E aí, quando nós enfocamos a questão das metodologias ativas, é essa preocupação que a gente traz. Cardoso, ele fala que fazer com que os alunos aceitem as metodologias ativas, elas têm como objetivo fazer com que os alunos aceitem a diversidade, as diferenças culturais, ter uma postura mais ética, confiante, para enfrentar os desafios, além de desenvolver um método de trabalho em equipe multidisciplinar que pudessem utilizar ferramentas de diferentes áreas, sem omissão, sem falsas expectativas, sem muito, assim, esperar algo, mas que tenha respeito pelo outro. E aqui pode-se ver a empatia, né? Então, veja como é essa questão de estar utilizando a metodologia para atingir os alunos. Fazer com que os educandos, né,
se modifique a partir do seu processo de aprendizagem. Então, a educação tem passado por diversas transformações, seja no surgimento de novas correntes do pensamento ou da metodologia, o que tem levado diferentes autores estudiosos a pensar, a recorrerem à metodologia de aprendizagem, bem como ele está sendo introduzida dentro da escola. Então, aqui tem uma quantidade de autores, John Dewey, Webel, Camargo e Darus, autores que vêm trabalhando as questões da metodologia ativa dentro da sala de aula para transformar o conhecimento do aluno. Aqui percebe-se, então, que a aprendizagem é um processo múltiplo e pode ser complementado com o uso das tecnologias. Como nós já trouxemos um pouquinho, que a tecnologia ela pode ajudar muito bem a sala de aula. Porém, nós podemos fazer trabalhos que muitas vezes não vai usar de fato a tecnologia e sim a técnica. Lopes, ele enfatiza que a aprendizagem colaborativa, que se refere a qualquer método instrucional no qual os educandos eles trabalham junto com pequenos grupos, como objetivo comuns, mas também de forma cooperativa, definida como uma forma de trabalho no grupo, onde os estudantes buscam metas comuns. E esse também é o objetivo do trabalho, buscar fazer com que os estudantes tivessem uma nota superior, né, ou aumentassem as suas notas durante o nosso trabalho. Assim, o aluno, como sujeito de sua aprendizagem, constrói seus saberes e estabelece relações entre os processos de criação de seu trabalho e sua reflexão pessoal sobre os diferentes materiais usados ou linguagens criadas durante seu percurso. Com isso, as práticas educativas coletivas levam os educandos a encontrarem sentido no projeto, tornando o aluno sujeito da aprendizagem, pois ele aprendeu a mobilizar conteúdos, recursos para enfrentar situações complexas, como as que organizam o fazer coletivo. Novamente, trazendo aqui a questão do aluno enfatizar a sua aprendizagem, colocar a sua aprendizagem para resolver os problemas. Então, o objetivo do trabalho foi compreender como as metodologias ativas contribuem para melhorar a aprendizagem dos alunos numa sala de 6º ano e 7º ano dessa escola, aqui em Montemor, para sanar as dificuldades, ou tentar sanar as dificuldades que esses alunos estavam encontrando em ter notas melhores. Por quê? Aqui em Montemor, nós temos um decreto municipal que ele estabelece como o aluno é avaliado, ou seja, avaliação mensal, avaliação bimestral e trabalhos. A avaliação mensal tem peso 3 pontos, na maioria das vezes, a avaliação bimestral tem peso 4 pontos e os trabalhos têm peso 3 pontos. Me incomodei um pouco, sempre me incomoda o fato de você dar uma ênfase tão grande no processo avaliativo tradicional e não poder avaliar as experiências dos alunos. E sim, estava avaliando com poucos pontos. Logo, refleti muito, conversei com a equipe gestora da escola, coordenador, diretor, vice-diretor, e eles abraçaram a minha ideia. Material e método. O trabalho foi desenvolvido a partir da explicação aos alunos como seriam e quais seriam as atividades realizadas, sendo essas avaliações do bimestre. Por quê? Eles conheciam qual era o método de avaliação da escola ou da rede municipal. E eu falei para eles, então, olha, nós vamos avaliar dessa forma também. No entanto, nós vamos mudar um pouquinho essa lógica. Nós vamos dar alguns trabalhos para vocês, vamos propor, vamos estudar, e vocês farão alguns produtos no final, e esses produtos serão a nota de vocês. Concordam com isso? Eles prontamente concordaram. Uma sala longa, bem numerosa. O trabalho foi desenvolvido, então, a partir dessas explicações, e aí nós dividimos o trabalho em 3 fases. A fase 1, foram desenvolvidos atividades como mapa conceitual, um mosaico, uma maquete,
cujo conteúdo era uma paisagem rural e uma paisagem urbana. Nessa fase foi realizada a avaliação mensal. Aí nós exploramos, fizemos a elaboração de um mapa conceitual coletivo sobre a paisagem, fizemos um mosaico de erva, que o intuito, então, dessas atividades era identificar a paisagem por meio do olfato, ou seja, que eles pudessem confrontar a paisagem rural com a paisagem urbana, como também verificar os elementos da natureza que existiam na paisagem. Porque eu estou falando de um bairro não tão distante do centro, mas de um bairro que, dentro da geografia, se trabalha com o conceito urbano. É um bairro rural dentro do urbano. Porque muitas vezes os alunos não se identificavam como morando na cidade. Eles falam dessa seguinte forma: aí eu vou para Montemor. Eu vou em Montemor, como se eles morassem em outro lugar. Daí, o objetivo dessa etapa foi compreender o início da... Opa, passei. Calma. Os alunos, então, foram divididos em 10 grupos. Esses 10 grupos tinham 4 alunos, participantes em cada grupo, para confeccionar, então, as maquetes e o tema da paisagem rural e urbana. Na fase 2, ou a segunda fase, os alunos aprenderam conteúdo sobre o sistema solar, sobre as zonas climáticas e fusos horários, além da Rosa dos Ventos. Na terceira fase, essa parte que finalizava na Rosa dos Ventos, nós trabalhamos com a avaliação bimestral. Na terceira fase, os alunos elaboraram um quadro de análise de decomposição de materiais a partir da aula sobre escala geológica do tempo. O objetivo dessa atividade era compreender o início da vida na Terra e os eventos que dificultavam, na verdade, esse processo, tomando como base, a escala geológica. E aí, depois deles analisarem textos, fazerem pesquisa, organizarem grupos, foi sugerido, então, que eles pesquisassem sobre vidro, alumínio, papel e plástico. Qual era o tempo de decomposição desse material? Porque, além de ser um bairro rural, verifica-se muito no bairro, como em todos nos terrenos vazios, entulhos, lixos. E eles ficaram abismados com a quantidade de lixos ou resíduos que poderiam ser reciclados, mas que demoram um tempo para se decompor na natureza. Então, isso chamou bastante a atenção desses alunos. Fizemos, então, uma discussão dos resultados da pesquisa, e aqui da pesquisa realizada com os alunos, e percebemos que esses resultados, após analisados, eles mostraram que a prática colaborativa entre os alunos, ou seja, como eu, professora que estava na sala de aula, conduzi esse processo que possibilitou a criação do conhecimento por meio do estudo que os alunos estavam realizando. Ou seja, eu possibilitei que esses alunos fossem agentes do seu conhecimento. Não querendo dizer que todo o trabalho vai dar certo, a gente precisa fazer um planejamento. Nesse caso, nós planejamos junto. Eu, os alunos, tivemos todo esse planejamento para que, ao final, nós tivéssemos uma pesquisa e pudesse avaliar o que eles tinham aprendido. Então, eles construíram esse mapa conceitual e esse mosaico de erva. Eles têm o cheiro do bairro, e aqui foi bem colaborativo também, porque no mosaico de erva eles traziam as ervas das suas casas e trocavam, que essas duas atividades foram feitas na sala de aula. Então, a gente pode trabalhar aqui como uma metodologia de estudo de caso. Nós fizemos o estudo da paisagem dentro da sala de aula, eles observavam o entorno do seu bairro e trouxeram para dentro da sala de aula
o que nós já tínhamos aprendido, com alguns temperos, com algumas ervas. Em seguida, nós fizemos a maquete retratando a relação espaço rural e espaço urbano. E veja que os alunos, eles foram construindo, e aqui eles foram orientados que eles trouxessem material reciclado, porém, alguns deles, como eles eram acostumados a trazer também isopor, que não era o indicado, mas eu também não posso matar a curiosidade do meu aluno, possibilitei, então, que fosse feito, que eles foram bem colaborativos nessa atividade. Outra atividade realizada foi a atividade das zonas climáticas. As zonas climáticas, eles precisavam compreender o espaço mundial, onde era mais quente, onde era mais frio e por que era. E nesse contexto de ser mais quente ou mais frio, nós trouxemos para eles a questão, por exemplo, de, olha, vocês têm que saber por que o Brasil é quente, por que o Brasil é frio, vocês sabem por que isso? Então, nós oferecemos um mapa para eles pintarem, e que eles trouxessem uma lata, uma lata de refrigerante, que eles pudessem apresentar esse mapa nessa lata. Posterior à construção dessa zona climática, eles fizeram os fusos horários. Sempre vamos enfocar a questão do território brasileiro. E aí nós fizemos com que eles compreendessem por que no território brasileiro existe 4 fusos horários. Eles já tinham visto zonas climáticas e já tinham percebido que o Brasil era extremamente quente, mas tinha parte do território brasileiro que era mais frio, e vamos então fazer essa compreensão. Fizemos a leitura, explicamos, eles estudaram, pesquisaram e trouxeram, e fomos entender o que era leste, o que era oeste, porque para leste a hora aumentava, para oeste a hora diminuía. O que acontece? Posterior, nós pedimos para eles, já de posse disso, leste, oeste, nós precisávamos entender latitude, longitude. Então, eles fizeram planisfério. Planisfério, eles fizeram com barbante, e eles têm uma folha, mas eles estão utilizando barbante para fazer essa compreensão. Olha, já tínhamos tentado entender o que era uma zona climática, tentado entender o que era a questão do fuso horário. Vamos entender, então, agora o que são latitude e longitude. Posterior, nós conseguimos tudo isso, mas faltavam alguns elementos que são colocados no mapa. Esse elemento é a rosa dos ventos. Por que norte? Por que sul? Por que leste? Por que oeste? Vamos fazer essa compreensão. Como eles produziram um planisfério utilizando barbante, vamos fazer também uma rosa dos ventos que utilize o número de materiais maiores possíveis. Utilizando barbante, utilizando palito, utilizando arroz, o que eles quisessem usar, eles poderiam fazer. Todas essas atividades foram feitas em sala de aula, e aqui a aula parecia aula desorganizada, mas no final de cada aula nós tínhamos um produto. Trabalhávamos o conteúdo, estudávamos o conteúdo, líamos a apostila, debatíamos, íamos para casa, tinha dúvida, voltavam para confeccionar em sala de aula. Posterior à realização, na terceira fase, nós fizemos, então, um quadro de decomposição dos materiais. E os alunos perceberam que o alumínio demora muito tempo para se decompor, o vidro demora muito tempo para se decompor. Aqui surgiu a questão de preservação do meio ambiente. Porque surgiram várias questões em alunos do 6º ano que muitas vezes nós ficamos admirados porque eles fazem esse tipo de pergunta, porém você já percebe neles a consciência ambiental. E nós tínhamos a intenção de fazer com que esses alunos fizessem a coleta de material reciclado nas suas residências, e que eles percebessem a quantidade de material produzido em cada residência. Então, nós percebemos que o uso das metodologias ativas, ou de estudo de caso, ou de uma aprendizagem que você utilize um projeto ou um problema,
você vai fazer com que o aluno ele tenha curiosidade. Então, nós percebemos isso, que por meio das metodologias ativas, foi fundamental para aumentar, para melhorar a aprendizagem dos alunos na educação básica. Sobretudo, quando nós comparamos ano e série. Quando nós comparamos o ano que o aluno estava, o ano que nós trabalhamos a metodologia ativa, o ano que nós não trabalhamos. Veja que nessa tabela, do ano que nós trabalhamos as metodologias ativas, a nota do aluno foi 7,1, a média da sala. Do ano que nós não trabalhamos as metodologias ativas, a média foi 5,7. Aí a tabela ela vai mostrando para nós que na fase 1, a média foi 2. Enquanto o ano que nós não trabalhamos a metodologia ativa, a média foi 1,6. Na fase 2, a média foi 2,6. No ano não trabalhado, foi 2,8. Você vê que vai oscilando essa média. Já na fase 3, esse aumento foi 0,2 na média. Porém, mesmo assim, o trabalho com as metodologias ativas, ele se mostrou muito eficaz na melhoria da aprendizagem, apresentando uma melhora de 1,4 na média dos alunos. Melhorou aí 14% do ano para o outro. Então, as metodologias ativas, elas foram muito importantes para a aprendizagem dos alunos, visto que houve uma participação desses alunos. E participação de vocês muito intensa. Nessa escola a qual eu trabalho, eu dou aula nas segundas-feiras e terças-feiras, sala lotada. Ah, pode-se falar, início de semana. Não, mas eram 2 aulas de geografia, uma na segunda e uma na terça, sempre não desfazendo das outras disciplinas, que também são muito importantes, ou que são muito importantes, mas eles estavam lá presentes, curiosos e com o material. E perceba também, utilizamos materiais simples, porque os alunos são humildes e nem sempre a escola tem como providenciar tudo isso. Então, os dados coletados mostram que a contribuição na aprendizagem dos alunos com essa estratégia trouxe melhores resultados, considerando que as atividades em grupo, como o mapa conceitual, a maquete e as coordenadas geográficas, além da produção do mapa, que a gente pouco comentou dele ao longo do trabalho, porque nós tivemos uma perda do ano para outro, eu não encontrei o mapa. Então, tornou o nosso mapa confeccionado, ficou muito bem feito, muito legal, mas esse a gente não usou na pesquisa. Nós citamos, mas não colocamos. Por quê? A partir, então, do mapa conceitual, da maquete, das coordenadas geográficas, os alunos fizeram um mapa para verificar a possibilidade de interação e a troca do conhecimento a partir do que nós havíamos pensado da prática das metodologias ativas. E veja que eles conseguem identificar todos os aspectos trabalhados ao longo do ano, quando você coloca em um mapa, quando você mostra para eles tudo o que foi feito, e eles ficavam felizes também pelo final do bimestre. Então, a aprendizagem no processo combinado com os métodos mais desafiadores e a vivência do dia a dia levou os educandos a se engajarem nas atividades nas 3 fases, o que foi verificado nas notas apresentadas usando as metodologias ativas. Então, nós utilizamos a sala de aula invertida, nós utilizamos que na questão da escala geológica do tempo, primeiro os alunos pesquisaram, primeiro eles trouxeram toda a pesquisa, depois nós orientamos quais materiais que era mais adequado fazer essa pesquisa, que é necessário essa orientação, mas eles foram muito engajados. Então, perceba que nós usamos a sala de aula invertida. Na questão do mapa conceitual da Rosa dos Ventos e do planisfério, nós fomos explicando e fizemos ali no dia a dia, trazendo e levando para casa. Porém, nós utilizamos a questão do rural e urbano, do espaço rural e urbano, a questão do estudo de caso, para eles visualizarem
o bairro, quais eram as transformações que existiam nesse bairro. Então, a participação do aluno no seu percurso de aprendizagem, bem como a forma como o professor conduz esse processo e se propõe a aprender com as metodologias ativas, ampliar-se-ão seu repertório em vários contextos, principalmente no que se refere aos estudos do conteúdo diferenciado. Então, independente da disciplina, seja geografia, é possível aplicar uma dessas metodologias na sua sala de aula. Química, física, geografia, ciência, arte, inglês, enfim. Atualmente, trabalha-se com as disciplinas eletivas, trabalha com projeto de vida, tudo isso para valorizar a questão do aluno protagonista. Então, nós trazemos a questão das metodologias ativas para a melhoria da aprendizagem dentro da sala de aula, no contexto de uma sala de aula numerosíssima, com 40 alunos, no contexto de uma sala de aula que os alunos tinham muita dificuldade de aprendizagem, já em conversa com os professores do ano anterior, do 5º ano, os professores pontuavam que esses alunos tinham uma dificuldade enorme de aprendizagem, e nós, ao adentrar na sala de aula, nós fomos percebendo que seria difícil trabalhar a apostila e aquela quantidade de avaliação sem ter um método mais atrativo. Normalmente, o aluno, muitas vezes, tem dificuldade, não gosta de geografia, o professor não é... Tudo, eles pensam. Mas, quando você propõe algo diferenciado para eles, eles abraçam. Não importa qual seja a disciplina. Precisa fazer com que eles se engajem com o projeto, verificar se eles têm como fazer um projeto, colocar em prática, trazer o produto e facilitar esse processo. Então, ao final da pesquisa, nós concluímos que neste trabalho foi possível observar que as metodologias ativas são muito importantes no processo da avaliação, seja na avaliação como ferramenta facilitadora da aprendizagem e não como um conceito de medidas, mas que ela serve para colaborar com a aprendizagem do educando, e que o modelo de aprendizagem fundamentada nas metodologias ativas foi importante para o desenvolvimento das atividades no contexto da geografia, na verificação da aprendizagem, porque permitiu os alunos demonstrarem a sua capacidade e se tornarem mais autônomos na construção do conhecimento. E levou eles a refletirem e resolverem conflitos que apareceram na hora da execução do trabalho, de forma solidária e mais igualitária. Então, apareceram conflitos? Apareceram na hora de formação de grupo, apareceram conflitos na hora de levar produtos. Eu não tenho. E aí, eles mesmos foram se organizando. Então, percebe-se que o uso das metodologias ativas, eles são muito importantes. Veja, e eu estou pontuando, o que nós utilizamos dentro da pesquisa? Utilizamos o estudo de caso, utilizamos a sala de aula invertida, porque eles precisavam, muitas vezes, de orientação. Então, cada conteúdo já foi pensado para a pesquisa como seria a execução, mas sempre colocando para eles o que vocês acham. E aí vocês podem me perguntar, e o que você fez com a avaliação que necessariamente tem que ser aplicada dentro da sua escola? Ela foi aplicada, porém, como a minha pesquisa, ela tinha como fundamento as metodologias ativas e saber como os alunos aprendiam, nós corrigimos as avaliações. E o mais importante para mim era a questão da metodologias ativas e a aprendizagem dos alunos. Então, eles estavam sendo avaliados. Eles não deixaram de ser avaliados. Eles foram avaliados. Avaliado por meio de várias metodologias que, no final, nos deu resultado muito satisfatório. E aí, quero pontuar para vocês que, ao longo dos anos, nós fazemos outros trabalhos. Que essa foi a pesquisa, como as metodologias ativas contribuem no processo de aprendizagem dos alunos e se essas metodologias são eficazes, se elas trazem benefício. E nós conseguimos mostrar para vocês que elas trazem sim benefício,
que elas trazem engajamento para o aluno, e muito engajamento. Então, é importante eu planejar na hora para executar. Então, nós fizemos outros trabalhos. Aqui, nós temos um trabalho executado numa turma de 9º ano, é um trabalho sobre o continente africano. E aí, esse trabalho, nós trabalhamos todo o continente africano e propomos para eles escolherem um país para fazerem um folder informativo de alguém que pudesse ir visitar a África do Sul. Então, nós escolhemos? Não. Eles escolheram, claro. E aí vocês podem lembrar, houve a Copa do Mundo, tem toda a história sobre a África do Sul, safari. Então, eles escolheram esse país. E aí a turma inteira, eu pedi que cada um fizesse, não separei eles para fazer, então eles fizeram um folder informativo, um 9º ano. Aqui, eu trabalho um 7º ano, nós trabalhamos com fonte de energia, e bastante interessante, porque eu vou pontuar isso aqui, eram vários trabalhos, e eu trouxe, esse é uma engenhoquinha interessante, várias fontes de energia, e essa daqui, eles criaram energia elétrica. A partir do quê? Então, eles pegaram vários fios, pegaram uma bateria de celular e montaram essa engenhoca e levaram para a escola. Quando chegaram na escola, super eufóricos, os alunos, alunos fora da idade, um deles com 14 anos, o outro com 12, e esse trabalho foi colaborativo, e eram alunos que tinham muita dificuldade de aprendizagem no 7º ano, de escrever tal e tudo mais, e eles fizeram essa engenhoca. Estavam no 7º ano e eles fizeram essas luzes funcionar. E ficaram eufóricos. Foi maravilhoso essa apresentação. Então, assim, você tem conteúdos que é mais fácil de trabalhar, ou que são mais fáceis de trabalhar, tem disciplinas que são mais fáceis de trabalhar, tem, mas nós não podemos desistir e deixar de fazer pela dificuldade que muitas vezes o trabalho traz. E pontuar para vocês, professores e professoras, que trabalhar com as metodologias ativas em sala de aula, turmas longas ou turmas curtas, ela vai dar trabalho, mas eu preciso planejar para dar certa execução. Aqui, esse trabalho nós começamos a fazer esse ano, não terminamos por conta da pandemia, então você tem um mapa do Brasil, um recorte com vários pedaços do mapa do Brasil, que aqui eles estavam fazendo uma montagem do mapa do Brasil. E a ideia aqui é que eles pegassem cada região e descobrissem o que cada região tinha, floresta, com a vegetação, tipo de clima, tipo de relevo, tipo de solo, e colocassem para nós, a partir do quebra-cabeça. Então, depois, nós iríamos apresentar esses trabalhos, olha, nós iríamos fazer discussão e apresentação de trabalho. Quando eles terminassem de apresentar, eles iam conhecer o Brasil, cada região brasileira, qual era a diversidade, o que tinha em cada uma delas. E a pandemia, ela nos trouxe que não possibilitou nós finalizarmos esse trabalho, então. E aí eu gostaria de fazer a retomada aqui, que nós utilizamos muitas vezes impressões. Isso não significa que não possa acontecer. Quando nós falamos de engenhoca, na questão ali do aluno do 8º ano, veja, a professora Leonie, ela pontuou que no Design Think, o aluno ele é colaborativo, o aluno produz, aqui o aluno produziu. Quando você observa a questão do Design Think, essa metodologia, ela é uma metodologia muito robótica. Ela traz para você que já tem um conhecimento a mais de metodologia, para você que tem um conhecimento de tecnologia, você usa programas, entre um deles o Arduino, que você pode utilizar para produzir protótipo, para produzir um produto. E colocar para vocês também, que muitas vezes nós pensamos nas impressoras 3D e são extremamente caras, que não tem aqui no Brasil já tem impressora 3D, vem da China, em 3 meses chega uma impressora 3D, nós temos, em São Paulo, nós temos 3 salas de Fab Label, ou seja, de execução de produtos da Prefeitura de São Paulo. Então, assim, para eu executar
uma proposta de trabalho com o meu aluno, eu preciso ter um tempinho para pesquisar. Eu preciso disponibilizar esse tempo e fazer essa pesquisa. Isso é importante. Então, quando eu finalizo a minha pesquisa de metodologias ativas na aprendizagem do aluno, eu percebo que foi muito importante para que meus alunos aprendessem. Então, concluindo que as metodologias ativas dentro do processo de ensino-aprendizagem, elas contribuem para o aluno aprender, para o aluno trocar, para o aluno ser mais empático, para o aluno... Ele traz uma positividade que eu preciso aprender a executar. Se eu já sei, eu preciso melhorar e me aprimorar. Então, eu trago uma bibliografia, né, ao longo que eu pesquisei. Se vocês quiserem consultar, façam a consulta, pesquisem, verifiquem. Mas eu trago também uma outra consulta bibliográfica, que também é importante. O professor Ianazzi, ele traz para a gente sobre tecnopedagogia, sobre games, por exemplo. Você que já é um pouco mais atenado, é possível fazer games em matemática, é possível fazer games em química, é possível fazer games em quase todas as disciplinas. Língua portuguesa, então, olha, é possível você implementar, fazer o seu aluno criar. E aí eu trago também alguns aplicativos. Para o professor que gosta de mapa conceitual, eu trago 2 aplicativos aí de mapas conceituais. O Semipitus é um aplicativo, ele é um pouquinho pesado, mas ele produz mapas mentais. O SimpleMid também é um aplicativo que produz mapas mentais e são fáceis aplicativos. O Semipitus, ele produz mapas mentais mais complexos. O SimpleMid, ele é um pouquinho mais fácil. O MidMaster também, ele é um aplicativo que também é possível produzir mapas mentais, também fácil, você só precisa se inscrever. Se eu quero fazer uma história em quadrinho, Python traz para você um aplicativo de história em quadrinho, então eu preciso criar, produzir. Storyboard é também um aplicativo de condução de mapas mentais. Tem tantos outros aplicativos que é possível ver. E aí eu trago também alguns aplicativos de realidade aumentada, como, por exemplo, o The Elements, que ele vai produzir a avaliação visual de mapas. Vou trazer para vocês também aí a Visual Explorer, que é ideal para trabalhar com a tabela periódica, e o Story Mapa, que é para trabalhar com histórias de mapas. Tudo isso são aplicativos possíveis de serem trabalhados. E não existe só esses. Existem tantos outros aplicativos que possibilitam a nossa aprendizagem, possibilitam a aprendizagem do aluno. Então, verifique o que é possível você utilizar dentro da sua sala de aula, não importa qual é o seu conteúdo, e você pode me dizer, olha, Rosângela, você é da geografia, não é possível aplicar em matemática, é verdade, tem conteúdo da matemática que não é possível. Outro, eu trabalho com história, não é possível aplicar em história, porém vai ter um conteúdo que é possível você aplicar alguma metodologia. Arte, inglês, não importa. Veja qual é o seu conteúdo, qual é a sua disciplina, qual é o seu aluno, conheça o seu aluno, conheça a sua sala de aula, veja o que é possível naquele espaço que muitas vezes você não está enxergando as possibilidades, parta das possibilidades mais simples. Quando nós trouxemos na apresentação a questão da tecnologia, o uso do Design Thinking, por exemplo, muitos professores não vão conseguir aplicar o Design Thinking na sua sala de aula. Nem eu apliquei. Mas nós aplicamos uma metodologia extremamente simples, porque o nosso aluno não tinha condições de ter uma metodologia mais difícil, porém tornou o trabalho muito rico. Ao longo da pesquisa, você verifica, eu verifiquei, que o meu aluno estava aprendendo com toda aquela metodologia utilizada. Então, isso também é possível que você consiga aplicar na sua sala. Estamos finalizando aqui a nossa apresentação. Você percebe que finalizamos aí trazendo para vocês uma bibliografia.
Trouxemos aí o nosso e-mail, caso vocês tenham perguntas, queiram fazer alguns questionamentos. E ao colocar para vocês que a metodologia ela contribui bastante para a tua sala de aula, independente de qual seja ela, se você tiver dúvida de fazer uma aplicação ou queira uma indicação de um texto, de um vídeo, eu não trouxe o professor Júlio Furtado. O professor Júlio Furtado escreveu um artigo recentemente sobre a pandemia, a indisciplina e as metodologias ativas. Ele tem um canal, é palestrante, é um professor de geografia, eu sigo ele, bem importante da gente trabalhar em sala de aula. Porém, tem tantos outros, nós citamos aí José Morin, citamos Dário, tantos outros, que vai nos trazer, a Lilian Bach, que vai nos trazer possibilidade de trazer para a nossa sala de aulas metodologias ativas. Correto? Então, quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo. Quero agradecer também à professora Aparecida Leoni, que está aqui presente conosco até o momento, por ter aceitado o nosso convite. Professora, tudo bem? Tudo. Muito obrigada, eu que agradeço, Rosângela, pela oportunidade. Então, obrigado a todos, fiquem em paz e qualquer questionamento, nós vamos estar com vocês para que vocês tirem as dúvidas.